Só tocar o sino para a gente alinhar os nossos corpos materiais. Bom, a gente tinha começado a ver o princípio da unanimidade, né? E nós paramos aqui, quer dizer, nós vamos reiniciar a partir desse ponto onde está marcado no texto. Eu acredito que hoje a gente consiga ir até o final, aí a gente já consegue, nas quintas-feiras, fazer a meditação do princípio da unanimidade com mais clareza, com mais consciência, e depois nós vamos estudando ao longo dos 2 meses próximos sobre a oração, a imaginação, a visualização, que são temas, principalmente, né, a gente entender o que é visualização, o que é imaginação, a diferença entre elas, são pontos muito importantes para qualquer trabalho meditativo. Tanto esse aqui que a gente faz de meditação criativa, quanto quaisquer outras formas de meditação que vocês forem fazer ao longo das vidas de vocês. É extremamente importante entender esses conceitos que são comumente confundidos. Mas a gente optou por começar do princípio da unanimidade porque a gente faz a meditação em dia diferente. Então seria, se a gente começasse pela oração, por exemplo, quando a gente fosse fazer a meditação, na quinta-feira a gente não ia saber muito o que fazer, ou o que refletir, ou por que a gente está meditando nesse contexto, tá bom? Então, vou continuar aqui, vocês podem me interromper a qualquer momento. Uma das melhores demonstrações de unanimidade é a amizade. A verdadeira amizade que ignora todas as pequenas diferenças e continua firme através dos altos e baixos da vida. Tal amizade nasce de um profundo vínculo interno e, consequentemente, não é afetada por questões e ocorrências externas e transitórias. Então, no nosso último encontro, a gente viu a diferença entre unanimidade, que é unidade de alma, e uniformidade, que é unidade de forma. Então, tudo aquilo que resiste é porque, apesar da forma externa às vezes ser diferente, existe uma unanimidade de propósito, né? Então, aqui ele dá esse exemplo da amizade, né? Você tem um vínculo profundo que é interno, que é de alma, que é unânime, por mais que as circunstâncias externas possam muitas vezes apresentar dificuldades ou diferenças. Aí ele diz, né, cita essa frase, o Assagioli: façam como os adversários ante a lei, lutem fortemente, mas comam e bebam como amigos, recomendou Shakespeare. Então é isso, né? O externo pode ser diferente, mas o interno tem que estar como amigos aí. Outra técnica a ser cultivada é a apreciação do valor dos outros. A diversidade na unidade envolve respeito mútuo e disposição de dar e receber, sem assumir nenhuma autoridade sobre os outros. Olha que interessante, né? Então, essa qualidade de apreciação é muito interessante. Eu trabalho bastante com as crianças na escola, de fazer atividades de o que você aprecia em tal pessoa.
né? Porque aí o que acontece? Você vai enxergando as diferenças como contribuições e não como formas de separação, né? E isso sempre com muito respeito, sempre com essa disposição em dar e receber, ou seja, todo mundo no mesmo patamar e não alguém como uma autoridade sobre os outros. Ela também floresce onde há uma sadia humildade, baseada no reconhecimento da inevitável incompletude e imperfeição de todas as visões e ações pessoais. Esse conceito é super importante pensando na gente, que trabalha para o desenvolvimento da consciência grupal. Quando a gente se analisa, se observa como indivíduos, fica clara essa incompletude, né? E a imperfeição das nossas visões, limitações pessoais. Quando a gente trabalha num grupo, né, as diferenças entre nós são, no fim das contas, complementares e fazem com que a visão do grupo seja mais multifocada, seja mais abrangente e tenha mais elementos no fim das contas. Então é muito importante a gente ter essa humildade de reconhecer que a minha visão é só a minha visão. Ela tem um valor, claro, ela foi construída a partir das minhas crenças, das minhas experiências, mas ainda assim, ela é uma visão só. E quando eu estou no grupo, as outras visões são complementares às minhas, assim como as minhas são complementares às dos outros, fazendo com que a gente tenha uma completude. Mas se eu não tenho esse olhar, se eu acho que a minha visão é mais ampla ou mais importante, aí realmente a unanimidade vai ficar comprometida, né? O empenho grupal, que são, né, a lei e o princípio, vão ficar comprometidos. A abordagem individual raramente pode ser todo abrangente, porque ela está focada no indivíduo. E a expansão para um trabalho grupal é necessária atualmente para atender às crescentes demandas da vida na nova era. Então, esse conceito, né, autoritário, egoísta, individualista, está fora de propósito, né, para o que a gente está vivendo hoje, para esse despertar da nova era e para as necessidades que trazem essa mudança de eras, né, essa adaptação, esse período aí de transição. A contribuição grupal, governada pelo bem do todo ou o maior bem do maior número, cria uma força poderosa, refinada e unânime, com as variadas facetas de seus membros e o potencial de cada indivíduo multiplicados pela força do todo, que é o que eu dizia, né, sobre a importância da completude de visões e o que formam esse refinamento e essa unanimidade com várias facetas, que é o que traz a visão de um verdadeiro grupo. Uma boa ilustração disso é o fato de que um acorde é a combinação harmoniosa, de diferentes sons. E também o branco é o resultado da combinação de todas as cores do espectro. Então, um acorde, para quem não sabe na música, é quando você coloca, por exemplo, 3 ou 4 notas diferentes juntas e elas produzem um acorde que é harmonioso, né? E aqui também o branco, que é a combinação de todas as cores do espectro. Traz uma cor nova, né? Que é tão neutra e ao mesmo tempo combina com todas as outras. Esse modo de trabalho tem sido tentado na Assembleia Geral das Nações Unidas. Em seus primeiros dias, Dag não sei falar esse nome, gente, Hammarskjöld comentou esperançosamente sobre a crescente unanimidade entre as pequenas nações que estavam unidas pelo interesse comum de sobrevivência. Desde então,
correntes políticas e muitas outras ampliaram as dificuldades do número crescente de países que tentam trabalhar juntos por um bem mútuo. Os problemas são aumentados pelo fato de que muitos desses países são, comparativamente, entidades novas, ainda buscando estabelecer sua identidade e frequentemente sendo presas de forças externas. Vou continuar esse parágrafo só para a gente terminar. Por outro lado, há um crescente espírito de internacionalismo e preocupação humanitária. E isso, e o trabalho das muitas organizações não governamentais e movimentos de assistência social em todo o mundo, indicam que o princípio fundamental da unanimidade está tornando-se efetivo. Lembremos que existem forças secretas atuando, unindo aqueles que se correspondem, como o hexagrama 45 do I Ching diz. Então, aqui é muito interessante, né? Nós observarmos esse movimento de internacionalismo cada vez maior, né? Os países olhando os próprios blocos econômicos que não estavam tão ainda evidentes quando o Assagioli escreveu esse tratado. Isso aqui, esse tratado é do início da década de 70. Final da década de 60 e início da década de 60. Ainda não existiam os blocos econômicos tais quais a gente conhece hoje, como o euro, a zona do euro, né, a União Europeia, mesmo aqui no Brasil, na América do Sul, o Mercosul e tantos outros que existem, né? Tem a Associação do Pacífico Sul, enfim, tem vários outros. Mas já existia aí uma movimentação para esse internacionalismo, que hoje é muito maior com o fenômeno da globalização. Mas também, como ele diz aqui, né, organizações não governamentais, um movimento de assistência social. Então, a gente vê, por exemplo, a própria atuação da ONU, a gente vê o Médicos Sem Fronteiras, a gente vê uma série de outras ONGs e outras iniciativas que são de caráter internacionalista. Não importa em qual país está, o que importa é unanimidade de propósito. O que importa é atingir o bem do maior número possível de pessoas. Então, a gente percebe que isso é um movimento cada vez maior na nossa humanidade. E, embora ele tenha dito aqui, né, que tem um contraponto, por exemplo, aquelas nações que têm um poder maior, que são mais antigas, muitas vezes elas querem exercer seu direito de voto, por exemplo, nas Nações Unidas, porque tem uma condição econômica melhor ou uma condição de armamentos melhor. Então, existe ainda esse contraponto, mas cada vez mais os pequenos estão se unindo, porque é assim que eles vão conseguir se proteger, né? Vão conseguir sustentar melhor seus interesses comuns. Tudo bem até aqui? Tudo. Então tá bom. A força secreta da unanimidade, como ele diz aqui, né, citando I Ching, traz profunda alegria interna, pois é uma expressão da unidade central, a partir da qual toda diferenciação, toda manifestação evoluiu. Quando vivenciamos como unidade de propósito e ligação interna com os outros, em relação a algum objetivo específico, tocamos fontes subjetivas de força e alegria, que brotam de nossa unidade essencial. Então, quando a gente está no nosso núcleo mais interno, no nosso cerne, quando a gente está ligado ao nosso propósito, à vontade, né, à nossa vocação, quando a gente dá voz à nossa essência, então produz naturalmente uma alegria, uma autorrealização. E aí a gente vai também se conectando com aqueles que têm alguma relação com os nossos objetivos, né? Redescobrimos a unidade, a nossa unidade básica e essencial com todos os seres humanos, com todas as fontes de vida.
E isso é uma participação consciente na vida una. A gente costuma dizer, né, a gente está estudando na segunda-feira um livro que se chama Psicologia Esotérica. E também na terça a gente está estudando um livro que se chama Cura Esotérica. E no livro Cura Esotérica a gente está vendo agora que o despertar do chakra cardíaco pode trazer algumas doenças, vamos dizer assim, né? Ou desarmonias, mas é o que faz com que a gente reconheça essa unidade em todas as coisas, porque o coração é o nosso ponto central. É esse ponto a partir do qual, né, toda a nossa vida se expande. O sangue bombeia, o sangue que é uma expressão, né, da vida, a gente viu isso na vida do Cristo, né? Quando o sangue foi colocado no cálice, a gente vê então que é a partir do coração, fisicamente falando, que a vida se expande para todas as partes do nosso ser. E também a gente está vendo que é o chakra cardíaco que faz isso, né? Que nos conecta, porque é o nosso ponto central, com todas as outras formas de vida. Então, quando a gente vê que esse sentido de unanimidade é com que a gente se conecta com todos os outros, é porque no ponto central de cada um de nós temos a mesma vida, a mesma essência, né? Nós somos parte da mesma fonte criadora de vida. Então, quando a gente se conecta com esse princípio interno, a gente se conecta com essa unanimidade. Claro que a gente está aprendendo isso, né? A gente não tem isso ainda tão claro na nossa consciência, mas é como os indianos costumam dizer, a maior heresia, né, a maior ilusão é a separatividade, porque a gente ainda enxerga, a nossa consciência ainda está na forma, está nessa periferia, né? À medida em que a gente for trazendo a nossa consciência para além das diferenças, para o ponto central, a gente se reconhece como uno, né? Estamos em processo disso. Aí ele diz, né? Quando vivenciamos como unidade de propósito e ligação interna com os outros, em relação a algum objetivo específico, tocamos fontes subjetivas de força e alegria que brotam de nossa unidade essencial. Redescobrimos a unidade, nossa unidade básica e essencial. Isso é uma participação consciente na vida una. Por isso que é tão importante a gente fazer esse tipo de trabalho em grupo, né? O grupo proporciona, quando a gente faz uma meditação, por exemplo, que a gente sai da unidade, da diversidade da forma, a gente primeiro se conecta com o nosso centro ágina, que ainda é uma síntese, mas ainda é individual, a gente se conecta com a ágina grupal, e aí, então, para um ponto de unidade, que é a nossa consciência ou alma grupal, a gente tem um facilitador enorme, porque a soma de cada indivíduo, do esforço que cada um de nós está fazendo, da consciência que cada um de nós está desenvolvendo, isso faz com que a gente una as nossas forças e, como um único grupo, a gente consiga, em alguma medida, perceber, reconhecer, beber dessa fonte una, que é o que somos no fim das contas. Então, a gente vai, como diz aqui o texto, redescobrindo a unidade de forma consciente. Por isso que é tão importante o trabalho grupal que a gente viu, né, no último, a meditação anterior da lei do empenho grupal, diz que essas verdades só serão percebidas na nova era. Por quê? Porque é a nova era de unanimidade, de empenho grupal. Se a gente não está trabalhando em grupo, se a gente não está meditando em grupo, é muito difícil a gente ter esse reconhecimento, porque a gente não tem como acessar com tanta facilidade essa consciência interna, se não for em grupo. Então é muito importante a vida grupal, né, o serviço grupal, mesmo que seja ainda nos primeiros passos, como a gente está dando, mas para que a gente consiga, pensando ao longo, né, das nossas próximas vidas, esse passo que a gente está dando agora é muito importante, para que a gente possa, quando, né, na expressão mesmo da nova era, que a gente está num momento de transição, né,
mas que no momento da expressão da nova era, a gente possa expressar essas qualidades. Se não for plantada a sementinha agora, isso vai prorrogando cada vez mais o sofrimento, as guerras da nossa irmã humanidade. Porque o que é uma guerra, senão a visão de um sobre o outro? Não tem unanimidade, né? Tem só a autoridade, a busca por poder, as diferenças falando mais alto do que a unanimidade, ou do que a boa vontade faz, né? Então é muito importante para a gente aliviar o sofrimento da humanidade, a gente buscar em cada um de nós esse princípio da unanimidade, esse empenho grupal, essa boa vontade, buscar expressar corretas relações humanas, como a gente vem procurando estudar, para depois expressar, né? Em Earth, My Friend, Peter Townsend descreve o reconhecimento desse sentimento, né? dessa percepção de unidade, quando ele diz: o mundo está movendo-se, podemos sentir, em direção a uma unidade, que um dia será perfeita. Chegará o dia em que essa unidade abrangerá todas as pessoas. Na multiplicidade de religiões e crenças, há uma expressão comum, o desejo do homem de ser um, não separado, de ser parte, não dividido, de seu Criador e da criação. O homem não pertence a si mesmo, mas ao esquema total da vida. Olha que sábio, né? Ainda o seguinte trecho de O Fenômeno Humano, de Teilhard de Chardin, é uma interessante interpretação do princípio da unanimidade por outro ponto de vista, quando ele diz: usamos o termo megassíntese, quando baseada numa melhor compreensão do coletivo. Parece-me que a palavra megassíntese deveria ser compreendida sem atenuação ou metáforas, quando aplicada à soma de todos os seres humanos. Essa coisa, ainda sem nome, que a gradual combinação de indivíduos, povos e raças trará à existência, deve ser necessariamente suprafísica e não subfísica, para ser coerente com o restante. No fim das contas, é o que a gente faz quando a gente busca a alma grupal, né? É algo suprafísico. Quando a gente une a humanidade à hierarquia, é a mesma coisa. Mais profunda que o ato comum no qual ela se expressa, né, na nossa vida externa, mais importante que o poder da ação comum do qual ela emerge, por uma espécie de autonascimento, encontra-se a própria realidade, constituída pela reunião viva de partículas reflexivas. Defrontamo-nos com uma harmoniosa coletividade de consciências, equivalente a uma espécie de superconsciência. A ideia é de que a Terra não apenas fique coberta por miríades de grãos de pensamentos, mas fique contida num único e vasto grão de pensamento na escala sideral. A pluralidade de reflexões individuais, agrupando-se e reforçando-se mutuamente, no ato de uma única e unânime reflexão. Olha que bonito, né? Que é o que a gente faz, por exemplo, na meditação do novo grupo de servidores do mundo. Essa é a forma geral com que, por analogia e em simetria com o passado, somos conduzidos cientificamente a imaginar o futuro da humanidade. Olha que bonito, né? E ainda finalizando, a prece seguinte, muito conhecida na Índia, o Gayatri, enfatiza a unidade da vida. Foi dito que, uma vez que permanecemos no caminho com essa orientação, essas palavras deveriam ser emitidas pelo coração, compreendidas pela cabeça e suplementadas por uma ardente vida de serviço à humanidade. De novo, né? A gente vê aqui a trindade, né? O coração, a cabeça e a vontade. A aspiração ardente, mas que no fim das contas é um embrião da vontade. E o Gayatri diz: ó tu, que dás sustentação ao universo,
de quem todas as coisas procedem, a quem todas as coisas retornam. Desvela para nós a face do verdadeiro sol espiritual, oculta por um disco de luz dourada, para que possamos conhecer a verdade e cumprir todo o nosso dever, à medida que caminhamos para teus sagrados pés. Olha que bonito, né? E assim a gente termina essa primeira parte, né, a reflexão sobre o princípio da unanimidade, e no nosso próximo encontro a gente começa então o estudo da oração. Na terça que vem eu não estarei presente, né? Eu vou tirar alguns dias de férias, eu vou confirmar com o Thiago, ou se alguém se sentir à vontade, para fazer a meditação nessa quinta e na próxima quinta. Essas 2 quintas de meditação eu não estarei presente. E na reunião de terça de estudos, não. Aí na próxima terça-feira, eu estarei já de volta. Então a gente vai ter 2 quintas, depois de amanhã e na semana que vem, e uma terça da semana que vem que eu não estarei presente. Então, eu vou colocar depois no grupo, se alguém se sentir à vontade, o que seria muito bom, porque eu não sei qual que é a disponibilidade do Thiago, nem sempre ele tem estado conosco, mas se alguém do grupo se sentir à vontade para conduzir a meditação, é só seguir aquela fórmula, né? Contar com a ajuda da alma grupal, contar com a ajuda da reflexão grupal, a gente já está aí com o princípio da unanimidade, tem diversos grupos ao redor do mundo, aqui no Brasil, muitos na Itália, na Europa, nos Estados Unidos, na Inglaterra, que fazem esse trabalho como a gente, de meditação criativa. Então, tem diversos grupos ao redor do mundo que estão estudando sobre o princípio da unanimidade e aplicando essa fórmula de meditação que a gente também está ao longo desses 2 meses. Então, não se sintam inseguros de conduzir a meditação grupal, porque tem com certeza, né, como ele diz aqui, essa supraconsciência está atuando. Essa miríade de pensamentos unificados estão sendo tanto alimentados por nós como por diversos grupos ao redor do mundo. Então, contem com essa potência, com essa força para a hora da meditação. Então, não se sintam sem coragem ou achando que não conseguem, porque vocês conseguem, com certeza. Tá bom? Então, depois eu vou colocar no grupo, se alguém se sentir inspirado para fazer as meditações, me manda uma mensagem no privado, porque seria muito importante se a gente conseguisse dar continuidade para a meditação nessas 2 semanas e também para o nosso estudo na próxima terça. Se não, tudo bem, né? Quando eu voltar, a gente dá continuidade, mas seria muito importante a gente continuar o trabalho. Dúvidas, partilhas, questões antes da gente encerrar a nossa reunião de hoje? Como é que vocês estão? O que despertou? O que está presente, né, nesse princípio da unanimidade aqui no grupo? Bom dia. Bom dia. É muito bonito, né, Paulinho? Acho que foi um conteúdo faz tempo que eu não vinha, né, no Fazia. grupo. Muito. Mas Bem-vinda de é volta. isso, assim. Acho que deu para pegar, assim, várias partezinhas do que eu já tinha ouvido, né? Então, parece que fez mesmo um fechamento, embora, né, eu não tenha participado dos outros, né? E caiu assim como uma luva, né? Porque estou tentando trabalhar muito isso, né? Em alguns espaços, principalmente espaço de trabalho, espaços onde tem muita competitividade, né? E tentar mostrar, né? E não sair desse foco do que é o comum ali, o que é o objetivo mesmo, né? Então, para mim foi, né? Foi bem especial hoje ouvir tudo isso, né? E aí eu queria também perguntar sobre
eu acabei perdendo aí as meditações da lua cheia, o grupo não está reunindo mais nos dias anteriores, está sendo por conta individual também. A gente tem feito as reuniões de lua cheia com os trabalhos de Hércules, porque aí a gente faz a reflexão do trabalho de Hércules e a meditação. Tá, então tá bom. Mas eu E te vai aviso ser ainda, também. né? Tá Eu te joia, aviso. então. Mas é isso, obrigada. É muito interessante, né, a gente pensar nos ambientes profissionais que já vem também, em alguma medida, em algum tempo, as empresas focando em qual que é a missão da empresa, né? Qual a visão, quais são os valores. Essa missão da empresa é o que retrata o seu propósito. Então, quão importante é, pensando no ambiente corporativo, a gente trazer a visão dos membros do grupo, dos colaboradores, dos funcionários, o nome que a gente quiser dar para qual que é a missão da empresa, qual que é a missão da instituição, qual que é a missão dessa ONG, porque a missão é o propósito, é onde vai reunir por que cada um está ali, né? Que é para levar essa missão a cabo. Então, é um ponto de unificação interessante para a gente usar nos ambientes corporativos que não tem ainda essa visão, onde a gente não pode falar tão claramente, né, sobre Uhum. essa unanimidade de propósito, mas é algo que costuma ser efetivo. Sim, relembrar e, né, não deixar se perder, né? Porque às vezes as pessoas colocam, né, objetivo pessoal ali, às vezes ele fica em primeiro lugar, né? Em detrimento do que é isso, a missão mesmo. E vou anotar essas coisinhas e levar também. E a gente não esqueceu, não, da sua data para ir Tá lá, tá, bom, Paulinho? A gente só está fechando aqui me o avisa só. cronograma, eu te aviso. Obrigada. Imagina. Mais alguém gostaria de partilhar alguma impressão?